Bom dia, sejam todos bem-vindos em mais uma manhã onde nos reunimos para viver o Evangelho como igreja, como família, para aprender, para compartilhar e para celebrar. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa nos acompanhando também, seja bem-vindo. Queremos te motivar e te incentivar a participar junto conosco também das nossas atividades semanais. Temos o nosso culto de oração na quinta-feira. Alguns grupos pequenos acontecem durante a semana. Se você quiser saber mais, fale com a gente. E temos a nossa EBD todo domingo de manhã, às 10 horas. Eu queria ler com vocês rapidamente João 15, 13, que diz o seguinte: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Esse é o amor de Cristo. E nós estamos chegando perto do nosso culto de Páscoa. E nós queremos trazer à memória, relembrar e reaprender e reelaborar o significado e o sentido do sacrifício de Cristo, da sua morte, da sua dor que trouxe alívio, do seu sangue que trouxe vida. E nós temos que, dia a dia, aprender a ser gratos por esse amor. Eu quero orar com vocês sobre esse Deus que nos amou de tal maneira. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque somos indignos do teu amor, mas a tua graça e os teus planos criaram os meios para que nós pudéssemos nos achegar a ti. E é só por causa de Cristo, do seu amor, da sua graça e do seu sangue derramado, que hoje, quando tu nos olha, tu nos vê justificados. Não pela nossa própria bondade, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque quando tu nos olha, tu vê Jesus. E é por causa de Jesus que nos achegamos a ti. É por causa de Jesus que podemos te chamar de Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque por nós mesmos seria impossível nos achegarmos a ti. Obrigado, Pai. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos cantar um cântico que nasceu em nossa igreja e que diz exatamente isso, que não há nome sobre o nome de Jesus. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar, tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Sobre todo nome é o nome de Jesus. Cante. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. No início sangrou
chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar, tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. Posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria, e eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria, e eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Cante! Quando olhamos para a cruz de Cristo, ela nos mostra a direção que devemos ir. E somos quebrantados, constrangidos por tão imenso amor. Esse é o amor que nos constrange. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
mereci da vida. Mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, pela cruz. O seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado, quebrantado por seu amor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência. Para quê? Para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
rejeitado, mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer Bom dia. Queria ler com vocês um trecho que está lá em João, no capítulo 10, no verso 11. Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Novamente, eu sou o bom pastor, Jesus dizendo, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus costumava usar bastante a analogia da ovelha e do pastor. A ovelha é um animal meio estúpido, meio burrão, assim, se a gente puder dizer, né? Ou seja, é um animal que ele depende do pastor. A ovelha, se ela está em perigo, ela fica em perigo. Ela não consegue sair. É preciso que o pastor vá até ela e a resgate. E por conta dessa natureza teimosa, muitas vezes, da ovelha, que Jesus muitas vezes usa essa analogia, porque ele quer mostrar que a ovelha por si só não consegue fazer nada. E tudo ela depende do pastor. A ponto desse pastor ser capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. E nós, como ovelhas de Cristo, nós experimentamos isso na prática todo dia. Porque Jesus, sendo o nosso pastor, ele de fato deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, sofrendo a ira de Deus, como nós cantamos aqui agora. Sofreu a ira de Deus para nos dar a possibilidade de relacionarmos novamente com Deus Pai. Tudo isso ele fez por amor a nós, mesmo nós sendo inimigos de Deus, pecadores que somos. Então nós, no mínimo, deveríamos nos sentir constrangidos por esse ato de amor que Jesus fez, de morrer, de entregar a sua vida por nós. Ele, sendo o nosso pastor, entregando a sua vida
por nós que somos as ovelhas. Esse constrangimento nos deveria impelir a buscar cada vez mais uma vida de santidade perante esse Deus que entregou a sua vida por nós. Essa eu acho que é a mensagem desse texto, a consequência desse amor, o imenso amor de Deus por nós e a nossa resposta a esse amor, buscando uma vida de santidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque Tu és um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que renova as suas misericórdias a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo nós pecadores, irresponsáveis, estúpidos, o Senhor não desiste de nós. O Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que foi capaz de entregar o seu Filho. O Senhor deu a vida por nós. Que Teu Santo Espírito esteja nos impelindo a cada dia mais termos uma vida de santidade, buscarmos o caráter de Cristo a cada dia. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco no restante desse culto. Em nome de Jesus, amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contendo esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
até por uma coroa trocar. Sim, até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Podem se sentar. As crianças podem ir para a classinha. Quem é que está ali? Não sei. Podem sair ali. Bom dia, irmãos. Como vocês podem ver, o reverendo Robson não está aqui hoje, né? O insight que a gente teria hoje também, a gente postergou, né? O Robson teve uma visitinha para o hospital na sexta e por lá ficou até hoje. Então ele está fazendo alguns exames, né? Graças a Deus, nada de grave, mas precisa de um acompanhamento, então acho que vale a gente orar por ele também, que deve estar nos assistindo agora. Então ele manda um beijo para todo mundo também. É uma satisfação e uma grande responsabilidade estar aqui, né? Acho que falar a palavra de Deus é sempre boa, mas substituí-lo não é nada fácil. Então, que a gente possa aprender juntos, né? O que Deus tocou no meu coração, o que Ele falou comigo, o que Ele tem colocado hoje para a gente conversar aqui hoje, né? Bom, falamos sobre isso. Acho que é legal... antes da gente começar também, vamos orar então, pedir para que Deus fale ao nosso coração, que Deus cuide da vida do Robson, que traga restauração para a sua saúde, que ele possa estar aqui com a gente já no próximo domingo. Senhor, muito, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a gente pode estar aqui, porque a gente tem a vida, porque a gente tem o ar que o Senhor nos deu hoje. Obrigado porque é só no Senhor que nós temos vida, é só por meio do seu ato redentor na cruz que nos trouxe a vida e que nos trouxe para aqui hoje, Deus. E é só por isso que a gente vive, é só por causa disso que a gente existe, e que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que o Senhor trate da vida do Robson, Deus, que o Senhor cuide da sua saúde, que o Senhor o restaure para que ele possa estar em breve junto com a gente, vivendo e compartilhando conosco do seu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Bom, sou o Daniel, casado com a Thalita, estamos aqui na IPP desde há uns quase 4 anos. Então, é um orgulho muito grande, né, poder estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a morte de Cristo e a morte de nós mesmos. Então, a minha morte começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui impactado por uma palavra que eu vou falar, vou fazer a pergunta, vocês não precisam levantar a mão, tá? Então, foi um missionário numa igreja, cresci na igreja, desde pequeno, aprendendo na escolinha, sempre ouvindo da Bíblia, ouvindo da mensagem, ouvindo da pregação, mas até meus 15 anos eu entendo que eu não vivia essa mensagem. E aí, quando eu tinha 15 anos de idade, um missionário foi na nossa igreja, ele perguntou, quem de vocês aqui leu a Bíblia essa semana? E aí eu pensei, poxa, essa semana acho que eu não li a Bíblia, né? Aí levanta a mão. Então todo mundo levantou a mão, quem tinha lido, né? Quem de vocês leu a Bíblia no último mês? E aí eu comecei a pensar, eu falei, acho que no último mês eu não li a Bíblia também. Então não levantei a mão. Quem leu a Bíblia no último ano? E eu não levantei a mão, porque eu entendi que eu não li a Bíblia. E aquelas 3 perguntas me impactaram demais. E me levaram a refletir se de fato o que eu estava fazendo era certo. Porque eu estava simplesmente ouvindo, mas eu não estava vivendo a mensagem do Evangelho. E um versículo que me marcou demais nessa minha conversão foi em Tiago 1:22, que diz, sede, pois, praticantes dessa palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. E esse versículo caiu como uma bomba no meu coração, na minha cabeça,
e perceber que eu estava só me enganando, que eu estava só vivendo uma vida de fachada, que eu estava só indo para a igreja e, de fato, não estava vivendo a mensagem do Evangelho. E, a partir de então, eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, e Deus foi me transformando, tem me transformado até hoje, e lá se vão 17 anos vivendo essa transformação do Evangelho, vivendo essa transformação de Deus na minha vida, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco disso, vivendo um pouco disso, porque é por isso que nós existimos, né? Então, hoje, nós começamos a Semana Santa. Hoje é o nosso Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa. E para dar um resumo para vocês do que é, o que acontece na semana que antecede a morte de Jesus, acontece na sexta-feira, e no domingo, que é hoje, Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra montado num jumento, e as pessoas jogam as suas capas, jogam ramos de figueiras e oliveiras para que a Jesus entrasse formando um tapete para que o rei entrasse de forma triunfal. Então, no domingo, hoje, no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, ele prediz a sua morte. Na segunda, ele amaldiçoa uma figueira, purifica o templo. Na terça, ele ensina no templo, como era do seu costume, todos os dias ao templo. Na quarta-feira, ele ensina no templo novamente. As conspirações do Sinédrio começam a iniciar para matar Jesus. Na quinta-feira, Jesus instrui os seus discípulos Pedro e João a reservar um lugar da Páscoa. Na quinta-feira que Jesus estabelece a Santa Ceia, como a gente celebra hoje aos primeiros domingos, que é para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Ele prevê a traição de Judas, eles vão ao Getsemane, como o Robson pregou na semana passada, e na sexta, Jesus é traído, tem a sua audiência, Pedro nega Jesus ao cantar do galo, Jesus é zombado no Gólgota, ele é crucificado entre dois ladrões, ele dá o seu último suspiro e José de Arimateia sepulta o seu corpo. No sábado, há um dia de silêncio na terra, os principais sacerdotes e fariseus colocam guardas no túmulo, e no domingo, a ressurreição de Cristo, que é o que o nosso reverendo Robson vai pregar na semana que vem. Então, esse é um resumo do que acontece pré-a Páscoa, pré-a ressurreição de Cristo. E é uma semana que a gente pode ver que existem muitas ocasiões em que Jesus ensina, ocasiões em que Jesus prevê o futuro, ocasiões em que os discípulos aprendem mais de Jesus. Então, nós vamos ler, se você puder abrir sua Bíblia em Marcos 15, 33, nós vamos ler até o 47. Versículo 33. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, e entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo
que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Hoje nós vamos falar sobre a jornada do sofrimento de Jesus, qual foi essa via crucis, o abandono de Jesus e a eterna companhia de Deus conosco. E não há nada mais impactante do que o nosso versículo 33, que diz: e às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que, Senhor? Quando a gente olha essa palavra clamou, a gente pode achar que Jesus, por algum momento, ele se quebrou fisicamente e emocionalmente. A gente pode achar que Jesus deixou de ser o 100% Deus, ele assume sua natureza humana e ele dá um brado de desafogo, de se libertar do seu sofrimento que ele vivia naquele momento. Mas vamos ver o que acontece com essa palavra clamou. E lembrando que Jesus, ele deu um grito, né? Não foi uma forma de expressão, ele não falou baixinho. Ele deu um grito aquele grito que você dá em libertação, quando seu time faz um gol, quando você está muito feliz, seu filho nasceu. É um grito de desabafo, é um grito de dizer, de expressar o que você está sentindo naquele momento. Calvino disse: embora no clamor que Cristo proferiu, um poder mais do que humano se manifestasse, ainda assim foi inquestionavelmente extraído dele pela intensidade da tristeza. Certamente esse foi o seu principal conflito, e mais difícil do que todas as outras torturas, que em sua angústia ele estava tão longe de ser acalmado pela assistência ou favor de seu pai, que se sentiu, de certa medida, afastado dele. Pois ele não apenas ofereceu seu corpo como preço de nossa reconciliação com Deus, mas também em sua alma, também suportou os castigos devidos a nós. E assim ele se tornou, como Isaías fala, um homem de dores. Cantamos aqui, né? Também levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. O tamanho da nossa cruz não se compara ao tamanho da cruz que Cristo levou sobre si, nas nossas dores, nas nossas transgressões. Os nossos pecados estavam sobre ele. E quando a gente canta isso, e quando a gente pensa que, poxa, eu preciso levar a minha cruz, a gente imagina muitas coisas, como talvez uma vida difícil, uma vida de provações, uma vida de problemas, mas não é isso que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela é muito maior do que a nossa vida aqui hoje. A cruz de Cristo ela levou sobre si a nossa transgressão, ela levou sobre si as nossas dores, ela levou sobre si os nossos pecados. E quando Jesus fala que Deus o desamparou, Deus o deixou, é uma frase nada heróica, né? Quando a gente olha para os super-heróis, a gente não vê talvez um super-herói expondo a sua vulnerabilidade como Jesus expôs na cruz do Calvário. E chama atenção porque tanto Marcos quanto Mateus, eles escrevem os seus evangelhos no grego, mas essa frase específica, eles colocam que Eloi, Eloi, lama sabactani, que é uma frase em aramaico e que marcou a vida deles. É uma frase que só quem viu, quem testemunhou de forma ocular, é capaz de guardar na sua consciência, na sua memória, para depois escrever. Então, eles nunca deixaram esse grito sair da sua mente, eles nunca deixaram que essa expressão de Jesus na cruz fosse esquecida. E eles anotaram isso para nós. E, da mesma forma, nós jamais podemos esquecer, jamais podemos deixar de acreditar que Jesus, na sua imensa voluntariedade, como cantamos, se entregou na cruz por nós, ele testemunhou, ele fez isso para que a gente tivesse vida hoje. Então, só quem ouviu, só quem viu pessoalmente poderia guardar esse grito. E que a gente também guarde esse grito hoje. Que a gente lembre que é num domingo de Ramos e depois até uma sexta-feira de muitas aflições, de muita tortura física, que Jesus ele deixa mais de si, ou a sua totalidade numa cruz, ele morre por nós, para que a gente pudesse ter vida.
E essa é uma jornada muito cruel, que só Jesus podia carregar. A gente jamais poderia carregar o que ele carregou por nós. Ele foi o único capaz de fazer isso, foi o único capaz de levar sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Versículo 33. E às 3h, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me deixaste, Deus? Por que o Senhor está longe de mim? Por quê? Por que eu estou aqui, longe do Senhor? Por que o Senhor me fez passar por isso? A gente viu semana passada que Jesus suou sangue, dizendo, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Por que Deus abandonou Jesus na cruz? E a gente pode olhar aqui, achar que Jesus disse uma mensagem inédita, mas na verdade ele parafraseava Davi no Salmos 22, quando Davi diz assim no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Davi já tinha apontado para esse sofrimento de Jesus. Davi já tinha mostrado que o Salvador viria, que ele traria sobre si as nossas dores. E o que a gente pode enxergar na cruz de Cristo é que a cruz ela não foi simplesmente um assassinato. A cruz ela era uma execução de uma pena. Quando uma pessoa era crucificada, ela era colocada na cruz por um motivo, para dar um exemplo para as pessoas daquela cidade que um crime como a que aquela pessoa cometeu fosse lembrado e que se alguma pessoa cometesse o mesmo crime, ele seria crucificado. E a execução, ela mostra, além de ser, a cruz mostra, além de ser um assassinato, ou não uma morte, né, uma execução de uma morte, ela é uma execução trágica. Ela é uma punição por um crime. E qual crime que Jesus cometeu? Qual crime que ele olhava para Deus e perguntava, por que o Senhor me desamparou? Mateus 27:45 também, o capítulo 27, né, também fala sobre a crucificação de Cristo, e no versículo 45 diz, a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3h da tarde. Imaginem de meio-dia até 3h da tarde, a terra sob trevas. Uma eclipse aconteceu, terremoto aconteceu, há outros relatos nos evangelhos, pessoas ressuscitaram nesse dia. Então, o que aconteceu? Qual foi o motivo? Por que Deus desamparou Jesus na cruz do Calvário? Por que existiu trevas sobre terra? Amós 8:9 também diz, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. A escuridão, ela significa o julgamento de Deus. É o sinal do fato de que o julgamento de Deus está sobre toda a raça humana. Uma punição se faz necessária. Todo ser humano é culpado diante de Deus. A gente pode não acreditar, como a gente pode acreditar. As leis existem, né? A gente acredita que as leis existem para nós cumprirmos as leis. E uma das leis que não falha, para não falarmos das leis humanas, mas as leis da física. Então, existe a lei da gravidade, que ela existe, ela está aqui. É ela que junta as coisas no solo, é ela que faz com que as coisas se assentem. A lei da ação e reação, se eu movo um objeto de um lugar para o outro, é porque uma força foi exercida sobre um corpo. Eu posso não acreditar, mas ela existe. Eu posso dizer que a gravidade não existe, eu posso relativizar, mas eu vou ser um tolo, porque ela existe, ela está aqui. E da mesma forma existe uma condenação para todo ser humano, toda a raça humana foi condenada perante Deus. Essa é a lei, essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Porém, hoje em dia, nós somos sempre levados a acreditar no carpe diem, né? A acreditar no viva a vida. Afinal, a gente vive só uma vez. Não importa o que você quer, o que você pensa, não se sinta culpado, faz o que você quiser. A vida é curta, vamos aproveitar. Faça o que você bem entender. E esse é o carpe diem, que foi muito apregoado
com o filósofo Horácio antes de Cristo. Então, a ideia era, a gente só vive uma vez, vamos aproveitar, seja como for. A vida é curta, imagina que naquela época vivia-se 40, 50 anos. Então, é isso, vamos viver o dia de hoje. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que existe uma culpa, existe uma condenação. E essa condenação ela só pode ser satisfeita, ela só pode... A única pessoa que poderia cumprir essa pena foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente olha para a palavra culpa no dicionário, a gente olha para o que diz que é uma responsabilidade por dano, um mal, desastre causado a outrem. É uma falta, um delito, um crime. Quando a gente olha aí para o direito, olhando para a questão dos crimes, a gente pode ter o crime doloso e o crime culposo. E aí os advogados me perdoem que eu não sou tão expert assim no assunto. Mas o dolo direto, o dolo eventual, existe a culpa consciente, a culpa inconsciente. Em qualquer um dos crimes, você pode não querer fazer, mas se você cometer, a lei precisa ser cumprida. Então eu posso tomar todas, eu posso me embebedar, eu posso sair com o meu carro, eu posso atropelar alguém, posso matar alguém, e se eu chegar diante do tribunal, do juiz, falar, juiz, desculpa, eu não sabia dessa lei, sinto muito. A lei existe, ela precisa ser cumprida. Então não vai ser o meu desconhecimento da lei que vai me abonar da minha condenação. Ela existe e uma pena precisa ser cumprida. E da mesma forma, existe nós, seres humanos, raça humana, pessoas que estamos aqui, diante de Deus, somos culpados. Diante dele não há nenhum justo sequer. Diante dele existe a condenação. A ausência de culpa significa que você é quem decide o que é certo ou errado. Não há nada, nem ninguém mais importante do que você mesmo. Seus sentimentos, suas consciências, ou sua consciência, suas necessidades, é tudo sobre você. Nós vivemos dias de egoísmo, vivemos dias que a gente acredita que é tudo sobre nós e não temos prestação de contas sobre ninguém, nem para ninguém. Nós somos chamados a viver um carpe diem todos os dias. E a palavra de Deus nos diz um movimento super contra a cultura do que vivemos hoje. E por isso é tão difícil tomar nossa cruz todos os dias até por uma coroa trocar. Por isso é tão difícil a gente olhar e viver uma vida dedicada a Deus. Porque nosso movimento cultural, os nossos dias, nos dizem para nós aproveitarmos enquanto há tempo, para nós vivermos a nossa vida, consumirmos o que queremos, vivermos as experiências que queremos. E não é isso que Deus deixou para nós, não é isso que Ele trouxe para nós. Ele trouxe os seus mandamentos e Ele trouxe a execução da pena sobre Ele para nos livrar e nos salvar de toda a condenação. Se não há culpa, não há esperança, porque se não tem nenhuma causa para viver, nem para morrer. Se você não sente culpa, se você se acha superior a qualquer outra lei, inclusive a lei de Deus, a sua palavra, a sua verdade, não existe esperança, não há causa maior do que você. E você vive em cima de si mesmo, você vive em cima das suas vontades, você vive em cima de uma vida totalmente apartada de Deus. E qual é a verdade, então, e qual que é a colocação de que Deus nos coloca nesse momento? O que a cruz de Cristo representa para nós? A verdade é Jesus, o Cristo. Ele veio para nos salvar, ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele viveu dias de muito desgaste físico e emocional, mas a gente viu que não foi só a questão física ou emocional. E aí a gente entra para o terceiro ponto, que é a eterna presença de Deus conosco. E às 3h, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? A gente pode ver que o sofrimento de Jesus, na teologia, a gente pode chamar de sofrimento infinito e de obediência perfeita. São dois conceitos que explicam um pouco o porquê que Deus deixou Jesus nesse momento de dor
e nesse momento de sofrimento. O sofrimento infinito, se a gente parar para pensar o que Jesus não disse, ele não disse, ai minha cabeça cheia de espinhos, ai minhas mãos que estão perfuradas, ai meus pés que estão perfurados, ai meu corpo todo, ai minha dor, ai meu tudo que está doendo. Ai, por que meus amigos me abandonaram? Cadê vocês? Eu não estou vendo vocês aqui na frente da cruz. Ele não disse nada disso. A única expressão que Jesus disse foi, Deus meu, por que me desamparaste? Não foram os sofrimentos físicos, não foi o abandono dos seus amigos, não foi o abandono da sua família que trouxe uma dor imensurável para Jesus naquela cruz do Calvário. Foi sim o afastamento de Deus, da presença de Deus para com ele naquele momento difícil. As dores físicas eram o menor de tudo, as dores sentimentais eram o menor de tudo. O castigo, qual é o castigo que nós merecemos? Então, quando a gente olha para esse grau de intimidade que Jesus tinha com Deus, ao dizer, Deus meu Deus, quando você se refere a minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, é um grau de intimidade grande que a gente tem, que a gente mostra. E o que a morte de Jesus na cruz nos diz? Que existe uma condenação, e qual é essa condenação? Por que Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário? Por que diante de Deus nós somos culpados? Que lei é essa? Que lei que existe? Qual que é a dificuldade que temos de entender a culpa diante de Deus? O único castigo que nós merecemos é a exclusão da presença de Deus. Quando nós olhamos para todas as Escrituras, para toda a Bíblia Sagrada, para tudo que Jesus nos ensinou, para tudo que Deus nos ensinou, toda a mensagem dele é direcionada a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Em João 17 diz, a vida eterna é essa, que te conheçam, Deus. A vida eterna não é um lugar para onde nós vamos. A vida eterna é uma companhia que nós vamos desfrutar, que é a companhia de Deus. Nós vamos encontrar com Ele, seja para a condenação, seja para a vida eterna. Em que lugar nós estaremos? Onde você estará? Onde eu vou estar? Onde que é a minha responsabilidade aqui na terra de obedecer aos seus preceitos, sabendo que é Ele que me chamou, é Ele que vai atrás de mim, é Ele que busca a ovelha perdida, é só por causa dele, mas tem a minha responsabilidade de obediência. Mas a obediência perfeita é só Ele que poderia fazer, só Ele foi capaz de fazer e nenhuma outra pessoa jamais no mundo vai ser capaz de obedecer perfeitamente como Jesus obedeceu. Esse é o castigo que a gente merece, a exclusão da sua presença. Assim como as flores precisam do sol para florescer, nós precisamos de Deus para viver uma vida digna, para viver uma vida que Ele nos chamou. O rompimento de relacionamentos duradouros e profundos são os mais dolorosos. Então, se a gente olhar para a intimidade que Jesus tinha com Deus, e nesse momento ele clamou, Deus meu Deus, foi um momento de ruptura de alguém que tinha um relacionamento profundo com outra pessoa. Quem já perdeu um ente querido sabe da dor que isso causa. Quem já viveu a dor de uma separação brusca de pessoas que se amam sabe a dor que isso causa. Imaginem um ser que está na eternidade com Deus, de hoje e sempre, de sempre para sempre, do ontem para sempre, e de repente ele é separado de Deus. A dor que isso causa no coração de Jesus, sabendo que ele é 100% Deus, a dor que isso gera nele para ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um grito de desabafo. Senhor, por quê? Por que o Senhor me deixou longe da sua presença? Deus meu, um grau elevado de intimidade. Ele invoca a aliança de Deus com as pessoas. Em toda a Bíblia, a gente lê, se você me obedecer, eu estarei contigo. Principalmente no Antigo Testamento, quando a gente olha as promessas de Deus para o povo de Israel, se vocês me obedecerem, eu estarei contigo. Jesus obedeceu 100% e Deus não esteve com ele. Deus não estava com ele naquele momento.
Foi uma promessa que Deus deixou de lado por um instante para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida ao lado de Deus, pudéssemos viver uma vida sem condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele momento. A vida que nós temos hoje, só temos porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E a condenação, toda a condenação que nós tínhamos foi executada, a pena que tínhamos foi executada na vida de Jesus Cristo. Jesus obedeceu até as profundezas do inferno para carregar os nossos pecados, vencer a morte e trazer justiça até nós. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu a nossa morte. Era para eu e para você morrermos na cruz do Calvário. Ele sofreu o nosso castigo. E ele deu a vida que eu e você não merecemos. Não merecemos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É ele que nos deu a vida. Então, olhando para o caminho da crucificação de Cristo, o abandono que Deus teve, o abandono momentâneo que Deus teve para com Jesus, para que ele cumprisse a pena, os olhos de Deus se voltaram para longe de Jesus, porque ele não aguentaria ver o sofrimento, ou porque ele não desejava ver o sofrimento. A palavra de Deus diz que a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então não é se você deixou de orar, deixou de ler a Bíblia uma semana, um mês, não está certo, mas tem que fazer. Mas não é por isso, não é isso que vai te afastar de Deus. O que te afasta de Deus é o seu pecado, o que me afasta de Deus é o meu pecado. É isso que me leva para longe dele. Então, quando nós oramos e pedimos para que Deus nos perdoe, para que Deus olhe para o nosso coração, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o seu sacrifício e nós oramos por meio dele para que Deus ouça a nossa oração. Deus estará conosco para sempre se o obedecermos e seguirmos os seus preceitos. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a motivação de Jesus? E aqui a gente conclui olhando por que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz. Por que nós vivemos essa mensagem? Por que nós vemos essa mensagem? Por que Mateus e Marcos escreveram isso para nós, para que a gente pudesse conhecer isso hoje? Por que Jesus fez isso? Por que ele se colocaria numa posição? Jesus esteve sempre na eternidade com Deus. Por que ele veio para a Terra? Por que ele veio nos salvar? Por que ele veio permitir que Deus o abandonasse por um instante para que ele tirasse a culpa que estava sobre nós? A única e exclusiva resposta é para glorificar o nome de Deus Pai. E a gente pode achar que, poxa, na eternidade Jesus já fazia isso. Jesus já glorificou ao Pai desde sempre, para sempre, isso nunca vai mudar, e Ele vai sempre estar lá para nos ensinar e para glorificar o nome de Deus. Então, por que decidir vir até nós? Por que vir morrer numa cruz? Por mim e por você. O único sentido de Jesus ter vindo para a cruz, morrer a nossa morte, tirar a condenação que estava sobre nós, fazer com que a pena, a execução da pena, estivesse sobre nós e fosse para Ele e sobre Ele, foi por mim e por você. Assim como Mateus e Marcos olharam, testemunharam um grito de desabafo: Deus meu, por que me desamparaste? Que essa mensagem esteja para sempre no seu coração e que você ore a Deus nesse momento, daqui a instantes, e você peça para Ele: Deus meu, obrigado por morrer na cruz do Calvário por mim, por levar a condenação que estava sobre mim. Existe um castigo, existe uma condenação, e essa condenação foi Jesus quem exerceu, quem executou a pena, quem sofreu a pena, por mim e por você. Nuvens negras se tomaram, a eclipse aconteceu, pessoas ressuscitaram, terremoto aconteceu,
para mostrar para as pessoas que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, aquele que foi obediente de forma perfeita e sofreu infinitamente o que nós jamais poderíamos sofrer. Que nós pensemos agora e vamos orar para que Deus nos ajude a responder em obediência, tamanho sacrifício, tamanha doação que Jesus deu ao vir para a terra por nós e no nosso lugar. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por enviar o seu Filho Jesus. Obrigado por sofrer a pena que era para nós, Deus. Obrigado por Jesus Cristo não querer fazer a sua própria vontade, mas a do Senhor Deus. Obrigado porque no domingo de Ramos o Senhor Jesus entrou de forma triunfante e no domingo seguinte ele ressuscitava para nos salvar de nós mesmos, nos salvar da condenação, nos salvar da ira divina que é eterna e nos dar o privilégio da companhia eterna do Senhor, Deus. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Deus, a estarmos sempre em obediência, sempre à sua companhia, e a desfrutarmos da sua companhia enquanto vivemos nessa terra, enquanto vivemos os nossos dias, que o Senhor nos ensine a sermos obedientes e, de fato, nos alegrarmos na sua presença todos e todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tempo, talento e tesouro. Os 3 T's que, se o Robson estivesse aqui, com certeza ele falaria. Deus vem abençoando muito a nossa igreja com pessoas em movimento. Pessoas que entregam parte do seu tempo, pessoas que utilizam o seu talento também para o avanço do reino, mas Deus também vem nos abençoando muito com pessoas generosas, pessoas que entendem que a obra não depende de nós, mas que nós somos responsáveis por ela. A doação da vida de Jesus nos coloca em movimento, faz com que a gente também possa doar. O nosso tesouro ele serve basicamente para que a gente possa celebrar aquilo que Deus vem fazendo por sua igreja, que a gente possa colaborar com o avanço do seu reino e também continuar construindo aquilo que Deus tem colocado como planos para a sua igreja. Doar o nosso tesouro não é um ato de obrigação, mas sim um ato de coração. Um ato que é prova da generosidade de um coração transformado por Cristo Jesus. Para quem está nos visitando, quem não é membro, não se sintam obrigados a nada nesse momento, não se sintam constrangidos com esse momento, mas para quem já é da casa e que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a gente tem os nossos irmãos que vão passar recolhendo, a gente tem também o gasofilácio aqui na frente para quem quiser, e para os moderninhos também, a gente tem nos envelopes, a gente tem o QR Code, também com a conta, se o QR Code não funcionar, a gente tem a conta, só peço que não se esqueçam de mandar o comprovante para o telefone que está aí no envelope. Que Deus abençoe. Dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo
o escárnio a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Vamos ficar de pé e cantar mais uma vez? Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo o escárnio a ferir e o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio a Cristo, o Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. E assim encerramos mais uma manhã aprendendo sobre o sacrifício de Cristo, o significado do sacrifício e os efeitos desse sacrifício em nossa vida. Porque Cristo recebeu toda a culpa, todo o pecado, toda a injustiça sobre Ele. E porque naquele momento Ele foi abandonado por Deus. Hoje, jamais seremos abandonados. Que isso se torne verdade, realidade e seja redito, refalado e repetido em nossos corações todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. 2 avisinhos rápidos. Semana que vem teremos o nosso culto de Páscoa. Teremos batismo, teremos ceia. Você que já tem frequentado, vindo aos nossos cultos, você é convidado, se quiser, a participar da nossa classe de novos membros. Você tem interesse, quer saber um pouco mais? Fala com a gente. E não deixe de participar das nossas programações semanais. Grupos pequenos, jovens, mulheres. EBD, todo domingo às 10. E culto de oração, toda quinta, online, às 7h30. Você é nosso convidado.
Quero orar para nós encerrarmos esta manhã. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tomou sobre si as nossas dores, Senhor. E por causa do que Cristo viveu, do que Cristo sofreu, da dor que Ele precisou experimentar, da morte que Ele precisou sofrer. Por causa disso, hoje compreendemos a Tua graça e o Teu amor. E o véu que nos impede de Te enxergar foi rasgado. E por causa da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, podemos Te chamar de Pai. E que em nome de Jesus, essa verdade seja reaquecida. Que esse calor, esse fogo, que essa chama seja acesa todas as manhãs. E que em nome de Jesus, nós possamos compreender. E não só compreender, mas viver a graça e a vida que o Senhor nos oferece todas as manhãs. Em nome de Jesus, guarda o nosso domingo, guarda a nossa semana, guarda as nossas vidas. Amém e amém. E assim a gente encerra este culto. Nós vamos cantar mais uma música, mas vocês fiquem à vontade para conversarem, se abraçarem, matarem a saudade da semana. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse